um web documentário que começa com a pergunta: você sabe realmente como o câncer começa? Porque o câncer desenvolve metástase. Esse é um documentário com várias informações importantes para a prevenção do câncer. E é um vídeo longo, porque não tem como passar tantas informações importantes de uma maneira rápida. Lembrando que esse é um vídeo informativo e não substitui uma consulta médica e nem reflete a minha opinião pessoal. Esse vídeo é baseado em artigos e publicações científicas. Nossos corpos, eles são formados por trilhões de células agrupadas para formar os tecidos e os órgãos. Os genes que tem dentro do núcleo de cada célula dizem quando vai crescer, trabalhar, dividir e morrer. Normalmente nossas células seguem essas instruções e a gente se mantém saudável. Mas quando tem uma mudança no nosso DNA ou danos no DNA, um gene pode sofrer mutação. Genes mutantes, eles não funcionam corretamente, porque as instruções em seu DNA, elas vão se misturar. Isso pode fazer com que as células que deveriam estar descansando comecem a se dividir e a crescer totalmente fora de controle, o que pode levar ao câncer. Como o câncer começa? Quando os genes funcionam corretamente, eles vão dizer à célula quando é o momento certo para crescer e para se dividir. Quando as células se dividem, elas fazem cópias iguaizinhas de si mesma. Então, uma célula se divide em duas células idênticas, depois de duas células, elas se dividem em mais 4, depois em mais 8 e assim por diante. Células exatamente iguaizinhas. Células da pele vão se dividir exatamente em células da pele. Nos adultos, as células normalmente crescem e se dividem para produzir mais células apenas quando o corpo precisa delas. Então, para substituir células velhas ou aquelas que estão com defeito. Mas as células cancerígenas, elas são diferentes. As células cancerígenas têm mutações genéticas que transformam a célula de uma célula normal em uma célula cancerosa. Essas mutações genéticas, elas podem ser herdadas, se desenvolver ao longo do tempo devido ao envelhecimento, devido a maus hábitos alimentares. Inclusive eu tenho 2 vídeos aqui sobre causas de câncer que você vai se surpreender. Vou deixar aqui no link aqui nos cards e na descrição para você ver. Então pode se desenvolver por mutações também, quando a gente expõe nossas células constantemente a alguma coisa que danifique elas, como fumaça de cigarro, álcool, radiação ultravioleta do sol. Uma célula cancerosa, ela não age como uma célula normal. Ela vai começar a crescer muito rápido e se dividir fora de controle, ao invés dela morrer quando deveria. As células cancerosas também não amadurecem tanto quanto as células normais. Então, elas permanecem, vamos dizer assim, imaturas. Embora existam muitos tipos de câncer, todos eles começam por causa de células que estão crescendo muito fora do normal e fora de controle. Um crescimento desesperado. Ao invés de elas crescerem uma por dia, elas crescem 100, 200, 300. Por isso, o câncer, ele começa em qualquer célula do nosso corpo. Mas como o câncer cresce? Você vai entender agora como que ele cresce. As mutações genéticas nas células cancerígenas interferem nas instruções normais de uma célula e podem fazer com que ela cresça fora de controle ou não morra quando é a hora dela morrer. Então, o câncer ele pode continuar a crescer porque as células cancerígenas agem de maneira diferente das células normais. As células cancerígenas são diferentes das células normais porque elas se dividem fora de controle, são imaturas e não se desenvolvem em células maduras com funções específicas. Elas ignoram os sinais que o corpo diz para parar de se dividir ou para morrer quando deveriam morrer. Elas não se unem muito bem e podem se espalhar para outras partes do corpo através do sangue ou do sistema linfático. Então elas vão crescer, danificar tecidos e órgãos. E às medidas que as células cancerígenas se dividem, o tumor se desenvolve e cresce. As células cancerígenas, elas têm as mesmas necessidades que as nossas células normais. Elas precisam sempre de um suprimento de sangue para trazer oxigênio e elas precisam também de nutrientes para crescer e para sobreviver.
Quando o tumor é muito pequeno, ele pode crescer facilmente. E aí ele obtém oxigênio e nutrientes dos vasos sanguíneos próximos, que levam nutrientes para as células sadias. Então as células do tumor vão se alimentar dos mesmos nutrientes que as nossas células normais. E à medida que esse tumor cresce, ele precisa cada vez de mais e mais sangue para levar mais e mais oxigênio e mais nutrientes para as células cancerígenas. Assim, essas células, elas enviam sinais para um tumor produzir novos vasos sanguíneos. E isso é chamado de angiogênese e é uma das razões pelas quais os tumores crescem cada vez mais e ficam maiores. Então elas enviam esse sinal dizendo para o tumor produzir mais vasos sanguíneos porque ela precisa de muito mais nutriente que as nossas células normais. Existem muitas pesquisas que buscam o uso de medicamentos para interromper esse crescimento dos vasos sanguíneos, que aí interrompendo o crescimento dos vasos vai diminuir nutriente para o tumor, fazendo com que o tumor pare de crescer e até diminua. Agora, como o câncer se espalha pelo nosso corpo? À medida que um tumor cresce, as células cancerígenas elas podem se espalhar para os tecidos e outras estruturas que estão ao redor, empurrando o tecido normal ao lado do tumor. As células cancerígenas também produzem enzimas que decompõem células e tecidos normais à medida que elas vão crescendo. O câncer que cresce no tecido próximo é chamado de invasão local ou câncer invasivo. O câncer também pode se espalhar de onde começou para outras partes do corpo. Esse processo todo mundo conhece, é chamado de metástase. As células cancerígenas, elas podem metastizar quando se desprendem desse tumor e viajam para um novo local do corpo através desses vasos de sangue ou do sistema linfático. Agora, onde o câncer pode se espalhar? A maioria dos cânceres tende a se espalhar por certas áreas do corpo. Isso ajudou muitos médicos e cientistas a desenvolver sistemas que são usados para classificar os cânceres com base em informações sobre onde o câncer está no corpo e se ele se espalhou, de onde começou. Muitos cânceres seguem um sistema que eles chamam de estadiamento, de 1 a 4, que geralmente é dado em algarismos romanos, dos níveis de câncer, nível 1, 2, 3 e 4. Saber como um câncer se espalha e onde ele pode se espalhar ajuda os médicos a prever como o câncer vai crescer. Isso também ajuda os médicos a planejar o tratamento e fornecer cuidados e suporte adequados. E o câncer ele pode se espalhar para qualquer parte do corpo, mas é mais provável que ele se espalhe para os gânglios linfáticos, para os ossos, para o cérebro, para o fígado e para o pulmão. Mas por que o câncer às vezes volta? O câncer volta às vezes depois do tratamento. Isso é chamado de recorrência. Mesmo que uma célula cancerosa seja deixada para trás, ela pode se dividir e se formar um novo tumor. E o novo tumor pode começar a crescer na mesma área do corpo onde o câncer começou. Ou o câncer pode ter se espalhado pelo sangue, ter viajado por outras partes do corpo, pelo sistema linfático, onde ele vai se transformar em um novo tumor. É por isso que os médicos, às vezes, eles usam outro tratamento logo após o primeiro tratamento, como a administração de quimioterapia depois da cirurgia. E a quimioterapia ela é chamada de terapia adjuvante. E o objetivo dessa terapia é ajudar a prevenir que o câncer volte, caso tenha ficado alguma célula cancerígena que escapou da cirurgia. Em alguns casos, o tratamento pode parar de funcionar, ou seja, tornar resistente, de modo que as células cancerígenas não sejam mais destruídas. Portanto, o câncer que estava diminuindo ou desapareceu pode começar a crescer novamente, mais agressivo e ficar maior. Isso pode acontecer quando os genes dentro da célula do câncer sofrem mutação. E algumas mutações genéticas tornam as células cancerígenas resistentes à quimioterapia e outros tratamentos medicamentosos. Agora a gente vai falar sobre a cura e a remissão do câncer. Muitos tipos de câncer podem ser sim curados com tratamento,
Mas o câncer que se pensa está curado ainda pode voltar mesmo depois de anos. É por isso que alguns médicos preferem dizer que o câncer está em remissão. Remissão significa que há menos sinais e sintomas de uma doença, ou que eles desapareceram completamente. Espero ter te ajudado a entender um pouquinho como que essa doença tão agressiva funciona. Porque eu acredito que a gente tendo conhecimento, a gente consegue prevenir vários tipos de doença. Te agradeço por assistir até aqui. Te convido para se inscrever no canal, porque todo dia eu trago vídeos para você ter uma saúde fantástica, indo mais à natureza e menos à farmácia. Um beijo da Rô, até a próxima dica.